dia! Hoje a nossa Manhã Mulher é sobre saúde. Vamos começar o nosso programa com a doutora Ana Lígia nos falando sobre o fogacho, aqueles calores que muitas mulheres sentem aparentemente sem muita causa e que incomodam muito. Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Ana Lígia Feitosa, ginecologista e obstetra, e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre um dos principais sintomas e uma das maiores queixas das mulheres na menopausa, o tão temido fogacho. São aqueles calores que a mulherada tem nessa época e incomoda tanto, né? Então, ele é o principal sintoma da mulher na menopausa, é decorrente da falta de hormônio que ocorre na menopausa, tá? Mas a gente consegue cuidar dele sim. Existem aqueles que são mais leves, que têm menor intensidade e com isso a mulher consegue alguns ajustes, né, que a gente fala comportamentais e consegue ficar muito bem. Alguns outros já têm uma intensidade maior, que chegam a atrapalhar o dia a dia da mulher, atrapalhar o sono e aí esses precisam de tratamentos mais específicos, tá? Para os pacientes que têm sintomas mais leves, a gente indica mudanças de hábito de vida. Entre eles, atividade física, tá? Evitar alimentos muito condimentados, como pimenta, entre outros, que acabam acelerando o nosso metabolismo e faz desencadear ainda mais essas ondas de calores. Evitar ambientes muito quentes também, né? Eu brinco que as pacientes na menopausa deveriam morar lá no Polo Norte para ter menos essas ondas de calores. Mas, então, ambientes mais ventilados, mais frescos, usar roupas mais frescas também no dia a dia, tudo isso pode ajudar aquelas pacientes que têm sintomas leves. Já as pacientes que têm sintomas mais intensos, que vem os calores, chega a suar, algumas até reclamam que ficam com o cabelo todo molhado, né? Essas pacientes precisam da ajuda de medicação. Na parte de medicação, nós temos tanto a parte hormonal como a não hormonal. Tudo isso tem que ser avaliado caso a caso, tá? Tem a paciente que quer hormônio, fazer a reposição hormonal e tem paciente que não quer de jeito nenhum. Além disso, tem as pacientes que podem e as que não podem usar hormônio. Então, tudo isso a gente vê na consulta para indicar o melhor tratamento para a paciente e de acordo também com os sintomas, tá? Para as pacientes que não podem hormônio ou que não querem, nós também temos medicamentos que ajudam a melhorar essas ondas de calor, tá bom? Então, tudo isso tem que ser avaliado em conjunto com a médica, né, com a ginecologista, para que seja feito da melhor forma possível para você. Não existe uma receita de bolo. O que é bom para sua irmã, para sua vizinha, para sua cunhada, nem sempre é o melhor para você, tá? E só alertar para tomar cuidado nessa parte hormonal com o que é liberado pela Anvisa e apoiado pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Tem muita gente que usa alguns hormônios que não são indicados, tá bom? Então vamos ficar atentas e cuidar da saúde de vocês da melhor forma possível. Qualquer coisa, fico à disposição para maiores dúvidas e esclarecimentos. Agora vamos falar sobre a relação do câncer com o envelhecimento das pessoas com a doutora Elisângela Chaves. Hoje vamos falar sobre câncer e envelhecimento. Por que tem aumentado tanto os casos de câncer na população brasileira? Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, nos últimos anos houve aumento de mais de 600 mil novos casos de câncer por ano no Brasil. E isso se deve ao próprio desenvolvimento do país. Quanto mais a população se desenvolve, mais cresce a expectativa de vida, aumentando o número de casos de câncer associados ao envelhecimento, ao estilo de vida urbana e à industrialização. Nas mulheres, os tipos mais comuns de câncer são o câncer de pele, do tipo não melanoma, o câncer de mama, o câncer de intestino e o câncer de colo uterino. E afinal, o que é e o que causa o câncer? O câncer é uma alteração no DNA das células que passam a crescer de forma rápida e desordenada, invadindo os tecidos próximos e também podendo acometer os órgãos à distância. E não tem uma única causa, há diversas causas de câncer, podendo ser causas externas, presentes no meio ambiente,
e as causas internas, como as alterações hormonais, imunológicas e as mutações genéticas. Mas é importante dizer que entre 80% e 90% dos casos de câncer estão associados a causas externas. As mudanças provocadas no meio ambiente pelo próprio homem e os hábitos de vida, como o sedentarismo, o tabagismo, o etilismo, a alimentação inadequada rica em gorduras e os alimentos ultraprocessados, podem aumentar o risco de diferentes tipos de câncer. Os fatores de risco ambientais alteram a estrutura genética, o DNA, das células. Por outro lado, os casos de câncer que se devem exclusivamente a fatores hereditários, familiares e étnicos são mais raros e correspondem a menos de 20%. O que acontece é que existem alguns fatores genéticos que tornam determinadas pessoas mais suscetíveis à ação dos agentes cancerígenos ambientais. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que fuma, que pode desenvolver um câncer de pulmão, e outra pessoa exposta ao mesmo carcinógeno, que no caso seria o tabaco, e que não desenvolve o câncer de pulmão. Então tem o fator ambiental, porém um tem mais suscetibilidade por conta do fator genético. O envelhecimento natural do ser humano traz mudanças nas células, que as tornam mais vulneráveis ao processo cancerígeno. E isso somado ao fato das células das pessoas idosas terem sido expostas por mais tempo aos diferentes fatores de risco para câncer. Explica em parte o porquê de câncer ser mais frequente nessa fase da vida. E quais são os cuidados que devemos ter para a prevenção de câncer conforme envelhecemos? Não fume. Essa é a regra mais importante para prevenir o câncer, principalmente o de pulmão, de cavidade oral, laringe, faringe e esôfago. Tenha uma alimentação saudável, ter uma ingesta de alimentos de origem vegetal, como frutas, legumes, verduras, cereais integrais, feijões, leguminosas, e evitar os alimentos ultraprocessados, como aqueles prontos para o consumo ou prontos para aquecer. As carnes processadas, como o presunto, a salsicha, a linguiça, o bacon, salame e mortadela, também podem aumentar a chance de desenvolver câncer. Os conservantes, como os nitritos, nitratos, podem também aumentar o risco de câncer, principalmente o câncer de intestino. Pratique atividade física. Escolha a modalidade que mais te agrade, seja caminhada, ginástica, natação. O importante é começar e incluir a atividade física na rotina do seu dia a dia. Mantenha o peso adequado. Manter um peso saudável ao longo da vida é uma das formas mais importantes de se proteger contra o câncer. Segundo dados do INCA, a obesidade está entre os principais fatores de risco para o desenvolvimento de 11 dos 19 tipos mais frequentes de câncer na população brasileira. Evite a ingesta de bebidas alcoólicas. O consumo de álcool em qualquer quantidade ou tipo contribui também para o desenvolvimento de câncer. Evite a exposição ao sol entre 10 e 16 horas. Use proteção adequada, como chapéu, protetor solar, inclusive labial. Por fim, sabendo que com o envelhecimento teremos mais risco para o desenvolvimento de câncer, temos que nos cuidar e realizar a prevenção primária, a fim de evitar de ter a doença. E mediante um diagnóstico, é fundamental iniciar o tratamento o mais precoce possível. Vou precisar ir para um rápido intervalo, mas quando eu voltar, vamos continuar falando sobre saúde. Eu já volto. Voltei! E agora, quem nos dá a dica é a doutora Kátia, que vai nos falar sobre a resistência à insulina que muitas vezes nosso corpo tem. Vamos conferir? Oi, gente, voltando aqui para a parte mais importante do vídeo sobre resistência insulínica, vencendo a sua resistência insulínica, princípios da mudança. Nós partimos do princípio que quando eu entendo, eu modifico, eu atuo na mudança, e é esse o nosso objetivo. Relembrando, a causa que leva aos efeitos da resistência insulínica, aos nomes de doença, a causa é o aumento de glicose no sangue. Sempre que eu tenho um açúcar no sangue, esse açúcar vai estimular o meu pâncreas a liberar a insulina.
a insulina liberada no pâncreas vai atuar no receptor na célula, que vai estimular a proteína GLUT a ativar, a pedir para a célula abrir a portinha para a glicose poder entrar e participar da formação da energia da célula, da vida, formando ATP. Isso é o correto. Só que a partir do momento que eu mantenho um estilo de vida produzindo substâncias pró-inflamatórias, substâncias que comida, alimentos e estresse que fazem com que a minha célula fique desse jeito. Eu aumento a glicose na corrente sanguínea e as substâncias pró-inflamatórias vão produzir citocinas, substâncias que vão agir nesse receptor da insulina, bloquear ela por falta de reações enzimáticas, por falta de nutrientes, a insulina presente sendo liberada porque tem açúcar no sangue. Essa porta está fechada, a insulina, o pâncreas continua produzindo, e essa insulina vai para a corrente sanguínea, mas ela não consegue ativar a GLUT, que não consegue abrir os receptores para a glicose entrar. Consequência, essa célula fica sem a produção de energia. Sem a produção de energia, nós começamos com as cascatas de patologias, que é o aumento da gordura que não se vê, a visceral, o aumento da gordura do panículo de gordura que a gente vê, que a gente aperta, as nossas bolotas de gordura, ovário policísticos, pioras de sintomas de TPMs, infartos e assim aquela cascata toda. Mas o importante é, como é que eu faço para vencer a minha resistência insulínica? Como é que eu faço para diminuir o meu problema? Duas coisas basicamente. E aqui a gente separou de uma forma didática, até para eu entender como é que eu explico isso para vocês, os alimentos de Deus. Nós vamos vencer a nossa resistência insulínica, quer dizer, diminuir essa obstrução, esse estímulo que faz com que a célula não ouça a insulina para ativar a entrada de glicose. Dessa forma, aumentando o meu consumo de fibras. Os alimentos de Deus, gente, ele se comporta entre legumes, frutas, verduras e os grãos. Isso existe na natureza. Se nós relembrarmos o vídeo anterior, começar pelo básico que eu faço em mim e oriento isso para vocês. Se o nosso consumo mínimo por dia seria de fibras entre 400, aproximadamente 400 gramas de grãos por dia, de fibras, e essas fibras se dividem entre legumes. Legumes quais são? Raízes, mandioca, um exemplo, cenoura, rabanete, beterraba, nabo e etc. Os bulbos, a cebola. As sementes elas vêm, né? Elas são frutos dos grãos, arroz, feijão, então semente de girassol, sementes de grão de bico e assim por diante. Os tubérculos, inhame, batatas, beterrabas, aqueles que estão embaixo da terra. Frutos são diferentes de frutas, olha que interessante. Os frutos com abóbora, tomate, berinjela, chuchu, pepino, quiabo, etc. Diferente das frutas que vão ali, que as frutas que nós conhecemos. Banana, batata, maçã, caqui, goiaba, caules, palmito, aspargo, tem um monte de variações aqui. Nesse sentido, eu deixei para vocês entenderem que existe uma classificação, que os alimentos de Deus que estão na natureza podem ser vistos de maneiras diferentes, não comer sempre a mesma coisa, mas nós temos uma variedade de alimentos na natureza e que a gente não olha, né? Quando você vai para o varejão, quando você vai para a feira, ou quando você vai, hoje a gente vai mais para a feira, mais para o varejão do que para a feira, mas é abrir o olhar para as diversas bancadas e ver que existem essas diferenças, ok? As verduras são todas, né? Aipo, couve, brócolis, salsa, arroz, todos os verdes. E os grãos, isso faz parte da nossa rotina. Um copo d'água, uma fruta, comer uma fruta,
o prato de mato, temperar com os grãos, o feijãozinho temperado que amorna o meu mato, né? Aconchega, tempera, coloca uma proteína animal ou não, se vocês desejarem, e depois o prato preferido, aí a gente já cumpre as nossas 400 gramas de fibras por dia. Isso é alimento que diminui, que acaba com os processos inflamatórios. Isso é diferente, os alimentos de Deus são diferentes dos alimentos produzidos na indústria, empacotados, que falam tipo isso, tipo aquilo. Não, não é comida. Então a gente precisa fazer isso, isso é barato. Isso não precisa ter dinheiro para a gente ter saúde, nós só precisamos entender que se eu preciso comer 400 gramas de fibras por dia, eu tenho que monitorar isso, senão a gente se perde. Eu e Maureen, a gente estava até contando aqui no vídeo anterior exatamente isso, quanto que a gente comeu. E é legal quando você faz conta, porque é igual um copo d'água. Quantos copos d'água eu tomei até agora? Quando a gente contabiliza, a gente tem a realidade no nosso dia a dia. Isso é muito legal. Fora as fibras, nós vamos para outra lousa, que como é que eu venço a minha resistência insulínica, como é que eu faço com que a glicose volte a ficar dentro da célula e não na corrente sanguínea. Não é às custas de medicação, porque se eu fizer isso tomando remédio, eu até consigo. Você toma, né? As pessoas tomam insulina, eu até consigo, mas isso vai ter um custo ainda maior, um dano ainda maior para a sua saúde, porque você não vai ter mudado o seu dia a dia, o seu estilo de vida, e você vai estar introduzindo a glicose forçosamente dentro da célula. Glicose forçada a entrar na célula sem a diminuição da glicose na corrente sanguínea, isso com certeza vai evoluir para uma doença que nós não gostamos, que se chama câncer maligno. E é assim que nós adoecemos, porque nós não sabemos que nós precisamos de, no mínimo, 400 gramas entre legumes, frutas, verduras e grãos por dia. Vocês sempre me perguntam o que substituir. Quer dizer, nós não substituímos um veneno, que é leite e farinha de trigo, né? Os pães, as massas, os macarrões. Mas olha a variedade de alimentos que nós temos na natureza e que cabe para cada um de nós. A nossa segunda forma e necessário. Primeiro, alimentação com o aumento das fibras, legumes e verduras. E eu também não gosto dessa parte, mas faz parte. Olha, atividade física, é que eu digo sempre, eu não posso não gostar de fazer exercício físico, mas o resultado eu gosto e eu preciso fazer. Então, quando a gente faz uma atividade física, se você tem até 25 anos, 1 hora obrigatória por dia, exercício aeróbico, né? Faz pico, descansa, sua. O faz pico aumenta a frequência cardíaca, sua na cabeça, parece que o coração vai sair pela boca. Então, é 1 minuto, nesse sentido, depois descansa 3, depois faz 1. Quer dizer, fale com o seu personal, se você tiver essa oportunidade. Veja os vídeos no YouTube, tem muita gente que pode te ajudar a fazer isso, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Se eu tenho até 25 anos, 1 hora por dia. Se eu tenho mais de 50 anos, 2 horas e meias por dia, quer dizer, no mínimo 1 hora, e na minha idade eu tenho que fazer 2 horas e meia. Então é melhor associar a diminuição dos produtos inflamatórios da boca, para eu não ter que pagar tanto nesse sentido em termos de exercício. Mas nós estamos falando em vencer a nossa resistência insulínica. Então, se você tem uma resistência insulínica, se isso vai ser a sua diabetes, ou já é, né, diabetes tipo 2, se você quer se curar, você vai fazer exercício físico. Por quê? O aumento dessa oxigenação diária vai fazer com que, mesmo que esse receptor que recebe a glicose do sangue esteja fechado, a glicose vai penetrar na célula, independente da presença ou não da insulina ativando a glute, que vai abrir os receptores. Olha que lindo! Por isso que tratar e curar diabetes tipo 2 significa que a gente, fazendo exercícios físicos diários, eu consigo
fazer com que a célula obrigatoriamente aceite minha glicose. E aí eu também vou mudar minha comida, né, meu estilo de vida em termos de alimentação. Essa glicose vai diminuir da corrente sanguínea. Consequentemente, a insulina também vai sair de tão alta e o pouco de insulina que eu começo a ter vai começar a funcionar, porque esses produtos inflamatórios vão parar de bloquear o receptor da insulina. Entendendo que não existe uma mágica? Existe sim. Um dia após outro, eu desejando, entendendo por que eu tenho que fazer exercício físico. Não é a gente, vou fazer exercício físico, vou fingir que faço. Não, gente. Se você for tirar só 1 hora para fazer o seu exercício, faz direito, faz com consciência. Perder tempo é perder horas e dias de vida. O conceito não é viver 120 anos se arrastando, é sim viver 120 anos com qualidade de vida. Isso é possível, mas a gente tem que começar. Não importa que momento você esteja começando, mas comece. Você que está nos assistindo agora, independente do nome de diabetes que seu médico te deu. Tipo 1, tipo 2, gestacional, Alzheimer, independente, mas qual é o padrão? Uma hemoglobina glicada alta, uma insulina alta, uma glicemia de jejum no sangue alta também. Se você decidir mudar, aumentando o consumo de fibras e fazendo seu exercício diário, você verá. E eu falo isso porque eu tenho isso na minha clínica. Você verá depois de 3 meses, aí entra de novo 100 dias. Depois de 3 meses o sangue se refaz. Quando o sangue se refaz, ele tem uma oportunidade de se fazer uma hemoglobina limpa e não glicada, uma insulina baixa na corrente sanguínea. E isso você vai ver antes dos 3 meses os sintomas de melhoria, de melhora, de você come e não sente sono depois, você come e não tem uma avidez, uma vontade de comer doce, você come, se alimenta e você não tem vontade de comer novamente. Tudo isso você pode ter, mas para isso, os princípios da mudança. Princípios da mudança exatamente se refere a isso. Entenda por que você deve mudar, mas você também terá os seus resultados. Eu vejo isso acontecer, gente, todos os dias e é por isso que eu insisto. E aí, gostaram das dicas de hoje? Eu adorei! Não se esquece de compartilhar todas essas dicas no grupo da família e das amigas do Zap. Todas essas dicas estão disponíveis também lá no nosso canal do YouTube. Um grande beijo para você e até a próxima!